Muito bem, senhoras e senhores, vamos dar sequência, então, ao nosso 7º CEBIM. Gostaria de convidar agora a doutora Isabela Ferreira Smith, por favor, com os aplausos de vocês. Isabela, CEO Smith Associados Advocacia Interativa, sócia da empresa CAC BIM, jurídico CEBIM, professora na pós-graduação em Gestão em BIM pela FESP São Paulo, 12 anos de experiência em Direito Contratual e Estruturação de Negócios, MBA em Vendas e Marketing da Unibita, LLM em Direito Corporativo IBMEC, pós-graduação em Direito de Empresa PUC Minas, graduação em Direito também PUC Minas. Convidamos também Dr. Guilherme Souza. Dr. Guilherme, advogado da Alvarenga Associados, formado em Direito pela PUC Minas, em Gestão Pública pela UFMG, pós-graduação em Direito Tributário, LLM pela PUC Minas. Nós vamos falar agora, iniciando no 7º CEBIM, sobre soluções CAC BIM, com Isabela e Guilherme. Lembrando que ao final do nosso painel, não agora depois da apresentação deles, nós teremos a abertura para perguntas que vocês podem fazer aí no bloco que foi oferecido junto com o material, tá bom? Então, com a palavra, doutora Isabela, doutor Guilherme, bom dia. O vídeo da apresentação, por favor. Não, já está aqui. Ah, ok. Testando. Meu nome é Igor e sou responsável. Perfeito. Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês hoje. De antemão, eu já peço desculpas, porque minha voz não está 100% com esse tempo seco, mas vai dar tudo certo. Hoje nós estamos aqui para falar da CAC BIM. As nossas soluções são completas e personalizadas. Nós somos uma consultoria e uma hub de negócios que nasceu da necessidade de termos em uma única organização as expertises de direito, engenharia e arquitetura. Porque o mercado hoje, né, pessoal, ele é integrado, integrativo, ele extrapola as barreiras. Então, entendemos ser necessário trazer um produto que trouxesse o melhor dessas três áreas para que fosse uma solução mais completa. Então, aqui temos a nossa apresentação. Somos uma consultoria, uma hub de negócios que engloba a elaboração de projetos, engenharia legal, fiscalização de obra, geoinformação, georreferenciamento, gestão territorial, tudo isso amparado pela advocacia multidisciplinar integrativa. E, dentro da nossa empresa, nós temos profissionais da área de engenharia, arquitetura e do direito também. E o objetivo é fomentar esse trabalho colaborativo, que é a essência do BIM, a inovação e o desenvolvimento de negócios, trazendo soluções mais completas. Nossa visão é ser a referência em soluções integrativas para negócios em BIM, impulsionando o sucesso dos nossos clientes por meio da excelência, inovação e colaboração. Nossa missão é oferecer soluções personalizadas de alta qualidade nas áreas de engenharia, arquitetura e jurídica, com foco em negócios e tecnologia, por meio de uma equipe multidisciplinar, altamente qualificada e comprometida com a satisfação dos nossos clientes. Nossos valores são colaboração, inovação, sustentabilidade, diversidade e inclusão, ética e profissionalismo e a excelência. Então, nós trazemos conexão, cooperação, o fomento à inovação, o compartilhamento de conhecimento, como a essência da nossa empresa e por meio das nossas conexões e negócios com as empresas parceiras. Como líderes, nós temos a Carla, que vocês já devem conhecer, eu, a Marcela, que é arquiteta, Daniela Espanha, que ela é gestora de negócios internacionais, ela reside em Barcelona, e nos traz uma ponte muito rica para tratar do BIM e de negócios em geral, entre a Espanha e o Brasil. A Núbia, que também é arquiteta, e o Frank, que é engenheiro eletricista, o nosso
mestre aí da tecnologia. Nós temos algumas empresas parceiras que servem para fomentar essas soluções completas, né, e tornam o nosso negócio mais rico. Temos aí a Criar, que é uma empresa que nasceu aí com a Carla, a OHB de Soluções e Inovações, a ACA Software, que traz aí uma gama completa, né, de soluções aí em BIM, a Alvarenga Associados, Sociedade de Advogados, que nós entendemos a importância do jurídico estar presente em todas as fases das nossas soluções. E aí temos aqui um representante hoje, o Guilherme, que veio justamente para saltar aos olhos de vocês o quanto nós acreditamos na integração entre áreas e na participação do jurídico no mundo de vocês, aí da engenharia, no nosso mundo. Temos também Smith Associados, que é a minha casa na advocacia. Descubra Barcelona, que é uma empresa focada em turismo de negócios. A Arquimab, que é uma empresa de arquitetura. A BIM Academy, que é do Ignasi, lá de Barcelona. E ela traz soluções aí de ensino. Acredito que já seja conhecida também de vocês. A Kings, de técnica em eletrônica, gestão e engenharia, que faz a nossa parte de cadastramento, eu vou falar um pouco mais para vocês também. E a Brim Brasil, que é uma marca que acredito já seja conhecida de todos também. Nós atuamos nos negócios, oportunidades, treinamentos, implantação em BIM, por exemplo, criação do GTBIM. Fazemos também a gestão das metodologias aplicadas em BIM, fiscalização de obra, a parte de patologia, perícia, criação de soluções entre a parte técnica e jurídica. Temos também assessoria jurídica multidisciplinar no setor, a ECO, principalmente, e aí é mais focada no setor da engenharia e também empresarial, por meio de mim, dentro da CACBIM, como também da Alvarenga Associados, aí, na pessoa do Guilherme. E a parte de arquitetura e engenharias, projetos, soluções. Foi meu? Fazemos também a parte da atividade em campo, né, da geoinformação, o levantamento cadastral importantíssimo para qualquer serviço em BIM, o levantamento georreferenciado e também a parte de relacionamento com comunidades, que vai aí na questão das soluções territoriais que nós temos aí hoje, que está bem em voga, inclusive, pela questão do REUB, né, que é uma obrigatoriedade aí das prefeituras. E aqui nós vamos trazer um pouquinho do roadmap de como nós construímos as nossas soluções. Primeiramente, a gente enaltece a importância de um levantamento cadastral fidedigno, correto, que apresente a realidade do terreno do qual se refere a demanda. Então, para isso, eu vou passar aqui alguns vídeos explicativos para vocês. Meu nome é Igor e sou responsável pela parte técnica e operacional do RoverMap. Hoje, estou aqui para explicar como funciona o passo a passo, desde a coleta de dados até o produto final, que seria a modelagem BIM. A tecnologia utilizada é o RoverMap, um laser scanner que coleta até 600 mil pontos por segundo com precisões milimétricas e é baseado em SLAM. O SLAM permite com que o laser simultaneamente mapeie e se localize, permitindo escaneamento contínuo e em movimento. O primeiro passo seria em campo, onde faremos perfilamento a laser com drone em sobrevoo, o perfilamento terrestre, utilizando um apoio de manuseio. O segundo passo seria escritório, onde faremos a extração dos dados coletados e iniciaremos o tratamento. Começamos pelo georreferenciamento da nuvem com a utilização dos nossos alvos de GCP, que são detectados automaticamente pelo software Aura da Emset. Em segundo, fazemos a limpeza e a conversão da nuvem de pontos para uma extensão suportada por software BIM. A modelagem BIM tem como finalidade projetos as-built arquitetônico, que podem ser utilizados para projetos de adequação de incêndio, vigilância sanitária, hidrossanitários, reformas, entre outras áreas.
Dando continuidade ao que foi feito em campo, agora vamos mostrar a nuvem de pontos colorizada e georreferenciada e o produto S-Built em BIM. Na tela a gente pode visualizar a nuvem de pontos colorizada e georreferenciada, onde a gente consegue observar a quantidade de detalhes que a gente consegue ter na nuvem de pontos, com uma realidade virtual aumentada, que vem aparecendo até como se fosse uma foto. Agora mostrando o produto final, que seria o S-Built arquitetônico em BIM, a gente consegue visualizar toda a edificação com todas as suas propriedades e com precisões milimétricas, podendo partir agora para fazer um projeto de adequação, um projeto de hidrossanitário, um projeto de incêndio, entre outras utilidades. É para o inventário volumétrico. A possibilidade de voos autônomos nos permite realizar perfilamento em qualquer ambiente de armazenamento, seja em infláveis, graneleiros com termostatos alçados, galpões, entre outros. Gêmeo digital é toda representação virtual de algo existente no mundo físico, e a obtenção desse produto com velocidade e qualidade representa ganhos não somente em tempo, mas em confiabilidade do resultado apresentado. A possibilidade de visualizar o gêmeo digital em sua tela e acompanhar toda a metodologia até a obtenção do resultado final garante o resultado embasado, que pode ser utilizado até mesmo em auditorias. E aí, quando a gente fala em levantamento, a gente pode falar ou a gente pode mostrar, né? Então, por isso os vídeos e também para enaltecer a importância da colaboração que a gente acredita na empresa. O levantamento cadastral é feito pela Gestão Engenharia, que é a nossa parceira. Nós acreditamos que cada um com a sua expertise pode entregar uma solução melhor para o cliente. Então, a partir do momento que a gente fez o levantamento cadastral, a gente passa para a criação e a elaboração da solução personalizada para o cliente. E aí pode ser uma questão de mapa de fluxo de processos, pode ser o tamanho de um galpão para uma locação, pode ser uma solução em patologia predial. As possibilidades são diversas e infinitas, conforme o BIM nos traz. Então, após a criação do modelo, né, nós juntamos as nossas expertises e nossas cabeças para pensar, inclusive o jurídico, para a criação da melhor solução para a demanda do cliente. E aí, a partir dessa criação, né, que é feita em conjunto com o próprio cliente e a sua aprovação, é feita a implantação, o alinhamento, eventuais alterações, a versão final e o acompanhamento do andamento da implantação da solução. E, por último, mas não menos importante, é a importância de um jurídico muito participativo e inerente a cada fase do processo da criação da solução. Isso porque o mercado hoje ele não comporta mais aquele jurídico apartado da sua demanda, que ele é acionado eventualmente para fazer um contrato ou para resolver um problema. Nós aqui acreditamos na participação dessa área de conhecimento como ferramenta essencial para a construção da solução. O mercado atual está cada vez mais conectado e integrado, e, por isso, a importância de estarmos presentes em todas as fases, e aí não só como uma solução processual, mas também uma solução construtiva do negócio mesmo e da solução. E aí eu vou passar a palavra ao Dr. Guilherme, que tem uma formação aí também em gestão pública e vai falar um pouquinho para nós também da importância da participação do jurídico. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu estou vendo ali que o tempo está se encerrando. Eu vou tentar ser bastante breve para dar andamento sem atrasar a continuidade dos trabalhos.
A primeira coisa que eu acho interessante ressaltar é que é a primeira vez que eu falo para um público de engenheiros, né? E, quanto advogado, eu acho interessante trazer essa ponte, porque quando eu mesmo, advogado e gestor público, nunca tinha ouvido falar em BIM. E a primeira coisa que o start, né, o alerta, quando falaram de BIM, e desde quando foi iniciado, né, a legislação de governos anteriores, me veio que é uma política que, como dito anteriormente, veio para ficar e não me parece ser uma política de governo, e sim uma política de Estado, tendo em vista que, né, já são 3 governos que têm reiterado a continuidade do BIM. Como é dito também na política, até o passado no Brasil é incerto, a gente não pode falar, não, vai ser para sempre, que vai durar, mas, em tese, veio para ficar e tem tudo a ver com a gestão pública, porque quando um gestor público ele vai elaborar uma política pública, vai avaliar e tudo mais, ele se importa principalmente com eficácia, efetividade e eficiência, né, dos recursos, porque ele é avaliado por isso. E o BIM ele permite isso, porque quando eu fui estudar, né, aí fui conhecer o que era o BIM, eu entendi que ele evita, de fato, que sejam desperdiçados recursos, deem uma destinação mais precisa para o que vai ser feito, consegue estipular prazos e cumprir de uma maneira mais adequada, que é tudo que, quando mexe com obra pública, descabela os gestores, prefeitos e tudo mais nessa questão de prazo, quando vai ser cumprido ou não, se está tendo gasto. E aí entra, e eu vou falar rapidamente dessa questão da improbidade, porque eu acho importante. Com o arcabouço, né, do BIM, houve modificações nas leis, e eu acho que o que interessa aqui, sobretudo, a 14133, que é a lei de licitações, e a 14230. Vocês podem ver que são todas leis próximas, porque são todas de 2021, e isso reflete também o interesse do governo em dar maior eficácia, eficiência e efetividade na contratação, tanto por meio de licitação, que é obrigatório utilizar o BIM, quanto também a lei de improbidade administrativa, que veio depois. E eu quero deixar aqui uns pontos para vocês, porque a primeira coisa, a lei de improbidade ela modificou o caráter subjetivo. Então, agora ela é objetiva, a responsabilidade dos agentes. Então, é só quando algum ato ele é cometido mediante dolo, não tem mais a culpa. E isso, em tese, foi mais interessante, porque garante, enfim, menos subjetividade na aplicação. Então, é só dolo, tira aquela questão de... quando você fala em culpa, é quando você é negligente, imperito, alguma coisa nesse sentido. Agora você tem de ter a intenção de cometer o ato delitivo, vamos dizer assim. Então, isso é interessante. Só que uma coisa veio para facilitar no sentido de permitir a atuação dos órgãos públicos, dos gestores, né, sem maiores problemas. Entra uma questão que aí eu acho que tem a ver com vocês. Eu não sei se são todos aqui gestores públicos, acredito que a maioria seja engenheiro, mas quando o ente público ele contrata, a modificação que a lei trouxe é qualquer um, independentemente de ser agente político ou servidor público, também pode ser enquadrado na lei de improbidade. E aí depende se você é estagiário, se você foi contratado, se você é da iniciativa privada, se você é um contrato temporário ou não, tudo isso ele abarca na lei. Então, é um ponto a ser observado, porque, às vezes, não sou servidor, não tem nada com isso, não é bem assim. Responde se cometer dolo, e aí vai ter as implicações criminais no âmbito da lei de improbidade, além das outras sanções administrativas que não estão na lei, mas aí responde na esfera civil e tudo mais. Então, isso é só para mostrar para vocês a importância do jurídico, porque, normalmente, o advogado ele é procurado depois que o problema acontece. Antes, advogado, está lá, fica igual encosto de porta, alguma coisa, fica lá. É sinônimo de problema, né? Não vou, advogado, enfim, mas... Às vezes o problema ele pode ser evitado na origem, e aí evitando esse problema de prosseguir,
não teremos dissabores de procurar o advogado quando o problema explodiu, enfim. Então, é só para, às vezes, uma advocacia consultiva e preventiva sai mais barato, sai mais, dá menos problema e dor de cabeça do que quando o pepino, né, quando a bomba já explodiu, e aí é a questão do contencioso, que aí vai demandar tempo, vai dar dor de cabeça e, enfim, mais dinheiro também que será gasto. Então, era só para pontuar essa questão da gestão pública e da advocacia e como está tudo integrado também, enfim. É isso, pessoal. A gente agradece a vocês e pensem sempre em contratações bem pautadas em todas as áreas, unidas para a melhor solução. Não vou tomar mais o tempo aí, que já está me olhando. Muito obrigado, Isabela. Guilherme, pode retornar aos seus lugares. Bom, no nosso 7º CEBIM, teremos agora a participação de Lucas Batista. Por favor, Lucas. Engenheiro de produção civil, pós-graduado em BIM pela Zigurati, responsável pela área de BIM da PhD Engenharia e fundador da BIM Lab, possui quase 15 anos de experiência no setor da construção civil em diversas atividades relacionadas ao gerenciamento de projetos de grande porte, como centros logísticos, shoppings, condomínios residenciais e comerciais. Atua desde 2015 como consultor BIM, ajudando empresas em sua implementação. Ele vai falar sobre soluções PhD, o uso do BIM na obra através de dados do modelo BIM. Bom dia, Lucas Batista. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, primeiramente, né, um grande prazer estar aqui de novo no palco do CEBIM. Tem alguns anos que eu participo só como ouvinte, né, não como palestrante, então realmente é um prazer enorme estar aqui de novo, falando. Queria agradecer aí a organização do evento, diretoria da CEBIM, né, sempre aí nessa atuação, Sebrae, Sinduscom, grandes parceiros aí desde o primeiro CEBIM, né. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, espero que eu possa contribuir de alguma forma. Bom, como falou ali, eu sou representante da área de BIM da PhD. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como a PhD tem atuado hoje, não só com BIM, né, mas também com outros conceitos, serviços ali dentro da cadeia de valor, né. A PhD, para quem não conhece, é uma empresa de gestão e planejamento de obras. Então, ela hoje está trazendo essa parte do BIM, né. Então, temos aí uma gerência de BIM hoje, que vem alimentando de informações os outros conceitos, né, como LPS, construtibilidade executiva. Os cases que eu vou mostrar para vocês hoje aqui são um pouquinho de como a gente tem atuado com BIM, LPS e construtibilidade, mas a gente também tem o trabalho de planejamento especializado, né, a gestão de portfólio, então uma série de serviços aí que vem ajudando principalmente a alavancar o resultado das obras, né. A gente está em vários locais aí do Brasil, né, em vários estados. A nossa sede fica aqui em Belo Horizonte. A gente também tem uma filial que atende o vetor norte, ali, principalmente de obras da Vale, ali no Pará. Então, uma empresa bastante consolidada, que está há bastante tempo aí no mercado, ajudando em diversas obras. Mais de 7 bi, né, já impactados pelos trabalhos da PhD. Atualmente, quase 5 bi na carteira atual, 130 colaboradores, quase 200 projetos, 80 clientes. Então, é uma empresa que está realmente bastante consolidada. Está fazendo esse ano 6 anos, né, Pedro, de atuação. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Batista, né, tenho 15 anos aí de mercado, sou engenheiro de produção civil de formação, pós-graduado em BIM, como falaram. Estou há 10 anos, mais ou menos, ajudando empresas e profissionais a fazerem a migração para o BIM, né? Então, fui consultor de BIM durante bastante tempo. Estou vendo alguns ex-clientes aqui, clientes, né, parceiros de longa data. Estou muito feliz aqui de ver vocês, né? Ao longo dessa caminhada, mais de 2 milhões de metros quadrados construídos em BIM, desde modelagens, planejamento 4D, orçamento. A gente já atuou um pouquinho em vários tipos de empreendimentos, né? Mais de 40 clientes. Atuei muito com capacitação também, então sou professor de pós-graduação da FUMEC. O Sebrae, para quem não conhece, o Sebrae Minas tem um curso de introdução ao BIM, que é um beabá de BIM de 16 horas. Eu sou um dos instrutores do Sebrae Minas.
e fui presidente das 2 primeiras gestões da CEBIM Minas Gerais, né? Então ajudei também, junto com a Carla, aí, a idealizar este evento. Então realmente muito bom ver mais um ano, né, Carla, a gente aí dando resultados e o CEBIM de pé de novo. Então agradecer a você especialmente pela parceria desses anos todos. Bom, e nessa caminhada, pessoal, a gente sempre tentou atuar com o resultado do BIM. A gente vê muita empresa, muita pessoa utilizando o BIM, né, muitos profissionais utilizando o BIM, mas pouco se fala sobre o real resultado disso, né? Como é que a gente prova o valor do BIM, né? Como é que a gente traduz isso em resultado para o empresário no final do dia? Que é quem vai investir em BIM quer saber do resultado no final do dia, né? Então é nisso que a gente tem atuado. E se a gente for olhar, né, quando a gente fala de produtividade, né, o resultado ele sempre está atrelado à produtividade. E aí, quando a gente olha os dados da construção civil, olha só, quase 16 bilhões de dólares perdidos todo ano no Brasil, só no Brasil, né, com improdutividade nas obras. Então, uma reflexão que a gente traz aqui para a gente fazer, né? 70% das obras entregues com atraso, 70% estouram o custo, né? Quem já viu esses dados aqui? Levanta a mão. Ou algo parecido, pelo menos. Não estou falando muito longe, né, gente? Eu acho que todo mundo tem consciência, né, ou pelo menos a maioria, de que realmente a cadeia da construção ela está muito aquém do que ela poderia ser, ainda mais falando de uma cadeia tão importante, né, como a construção civil. E aí a pergunta que a gente quer fazer é, por que isso acontece? Né? É uma reflexão. A gente traz aqui algumas ideias, né, mas cada um sabe aí um pouquinho de aonde o calo aperta, né, vamos dizer assim, na sua área de atuação. Mas na nossa visão, se todo mundo da cadeia tomasse as decisões mais assertivas possíveis, né, desde o projeto, suprimentos, orçamento, obra, operação, se todo mundo tomasse as melhores decisões, certamente a gente não estava nessa situação, né, gente? Não sei se vocês concordam comigo. Então, ainda um pouco mais a fundo na reflexão, mesmo com tanta informação que a gente tem hoje, né, a reflexão que a gente traz, o conhecimento da humanidade está basicamente aqui dentro hoje, né? Se a gente for olhar. Está tudo aqui. Informação a gente tem. Por que a gente continua tomando decisão errada? Né? E na nossa visão, muitas das vezes a gente tem a informação, mas a gente não tem a informação certa. Às vezes é até pelo excesso de informações que a gente tem, que a gente não sabe muito bem como tomar a melhor decisão, né? Aquele tanto de informação ali. Então, a gente tem trabalhado para trazer a informação certa para a pessoa certa na hora certa. Certamente a gente tem aqui arquitetos, engenheiros, estudantes, pessoas que têm grande experiência para tomar decisões. Mas quantas das vezes vocês já nos pegaram naquela dúvida, né? Cadê o quantitativo? Nossa, eu vou fazer uma concretagem amanhã. Qual que é o quantitativo atrelado àquilo ali? Quanto que eu vou pedir de concreto? Né? Vou montar uma medição para o meu cliente. Quanto que eu vou medir? Quanto que está executado? O que eu vou executar nas próximas 6 semanas? Então, são dúvidas que muitas das vezes a gente não tem a informação na hora que a gente precisa. E aí, às vezes, a gente vai tomar a decisão errada porque não chegou a informação ou ela chegou depois. Né? Então, a PhD, né, e as soluções que eu venho mostrar para vocês aqui hoje tem trabalhado nisso, em como que a gente traz, porque BIM é informação. Como que a gente traz a informação dos modelos BIM para a tomada de decisão e principalmente na obra, né? Porque é uma coisa que a gente viu muito, me lembro no segundo CEBIM, né, Carla? A gente, numa dificuldade de tentar achar, a gente falou de projeto no primeiro, né? E no segundo a gente queria trazer o BIM para a obra. E não tinha case, não existiam cases no Brasil. Ou existiam, estavam muito escondidos, então foi uma dificuldade enorme. E hoje a gente já consegue trazer realmente o BIM para a obra. Né? Não só para o projeto, mas também o BIM com informação, que eu acho que é o mais importante. Então, vou mostrar para vocês aqui um case, depois a gente mostra alguns outros também. Uma obra ali em Barão de Cocais, uma obra da Vale, está sendo executada pela construtora Sincope. Tem até o Wendel está aqui hoje com a gente, acompanhando, engenheiro lá da obra. Uma obra da mina de Brucutu, basicamente uma obra de terraplenagem, tá, gente? Tem tem execução de cavas, né? Muita obra de movimentação de terra, mas também drenagem superficial, profunda, instrumentação. Então, uma obra basicamente, né, nessa área de geotecnia e movimentação de terra. Quase 4 milhões de metros cúbicos, né, de movimentação de terra com estéreos, minério, e uma obra de aproximadamente 13 meses.
Aqui um pouquinho do que a gente tem aplicado nessa obra, né? Não só a PhD, mas também toda a cadeia de valor ali. O BIM, ele basicamente vai estar alimentando ali de informações as outras etapas, né? Mas principalmente as rotinas ali do LPS, né? Sendo alimentadas pelo modelo BIM e por uma série de informações de BI que a gente vai mostrar aqui também, que basicamente são rotinas do Lean Construction, né? Então, a gente está num seminário de BIM, mas certamente o BIM, ele isolado, ele não resolve todos os problemas, né, gente? Isso acho que está claro para cada vez mais que a gente vai avançando. Então, como é que a gente conecta BIM com LPS, por exemplo, para trazer o resultado e alavancar a produtividade, né? É isso que a gente tem mostrado. A parte de BI também, né? Então, como a gente vai alimentando os modelos BIM de informação, como é que agora eu extraio e trago essas informações através de ferramentas de Business Intelligence, né? Para a gente realmente mostrar e trazer informação para quem toma decisão lá na ponta, né? Tá sendo rodado lá também o SODEP, né, que é um monitoramento de frota que também gera bastante informação, alimenta ali os BIs, né, e traz informação também para quem toma decisão, para o engenheiro de campo. E aqui apagou um pouquinho, mas o MAPLE também, que é quem faz o processamento de dados topográficos, né? A gente tem o levantamento de drone semanal, que vai alimentando ali de informações do tipo de quanto que já avançou, quanto que ainda falta, qual que é o quantitativo atrelado àquilo ali. Então, é uma série de sistemas, conceitos, ferramentas que vão ajudar a alavancar, né? Então, aqui eu trouxe só alguns vídeos de algumas dessas soluções, né? O primeiro deles é o BIM. Então, como eu falei, o BIM ele é a base de informação para isso tudo. Um grande desafio que a gente vê nesse tipo de obra de mineração, principalmente, é que o owner, né, o dono do projeto, muitas das vezes ele já tem o modelo BIM na etapa de projeto, mas quando isso vai para a construtora, o modelo BIM ele não serve muitas das vezes para aquilo. Por quê? Porque não foi fatiado da forma correta, porque não tem codificação AWP, por exemplo, né, que é uma metodologia que é bastante utilizada nesse tipo de obra também. Então, uma série de informações que faltam, e a gente está trazendo os modelos. Então, a gente teve que modelar, né, e trazer principalmente as informações. Não sei se está dando para vocês verem, mas cada camada, cada elemento, ele tem informação relacionada à obra, né? Então, é o código AWP, é o quantitativo, que depois vai alimentar um BI. Então, é uma série de informações que a gente tem trazido quando a gente constrói esses modelos, né? A partir daí, esses modelos começam a alimentar os Power BIs da vida, né? Os BIs. Então, o engenheiro de campo, né, ele tem ali uma ferramenta onde ele consegue rapidamente ver quanto tempo, o que ele vai executar nas próximas 6 semanas. E aí, através de plugins, nesse caso aqui é o Speckle, existem vários plugins aí no mercado, a gente consegue vincular, né, e mostrar, mandar ele plotar as informações ali. Então, eu quero selecionar um código aqui da planilha de quantitativos e ver a qual elemento ele está atrelado, o que eu vou executar nas próximas 6 semanas, previsto versus executado. Então, é uma série de informações que a gente traz na palma da mão de quem toma decisão na obra para gerar resultado e para que ele tome melhores decisões, né? Aqui as rotinas do LPS, então não é só vinculado ao BIM, né, mas tem uma série de rotinas aqui do LPS que são alimentadas pelo BI, então vocês podem ver como as coisas vão se cruzando, né, e gerando informação. Então aqui tem uma série de dashboards que são fornecidos ali para quem executa a obra. Então, acompanhamento da escavação, monitoramento de frota, produtividade, tudo tem aqui na palma da mão de quem decide, né? E aí, voltando na reflexão, opa, dei spoiler aqui. Voltando na reflexão, muitas das vezes a gente até tem as informações. Às vezes a informação chega realmente no tempo certo. Mas a gente, às vezes, não sabe comunicar da forma correta, né? E aí, isso, na minha reflexão, gente, isso eu acho que não é nenhum problema da construção civil, acho que é um problema do ser humano. Comunicar de forma eficiente, né? Quem nunca ouviu ou nunca passou pela história o engenheiro de obra vai lá e fala para a equipe de campo, olha, tem que fazer assim, assim, assado, mostra como é que tem que ser feito, virou as costas, na hora que volta, tá tudo errado, totalmente diferente do que ele falou. E às vezes é porque não tem informação, a ferramenta a mais adequada para comunicar. Então, como é que a gente tem tratado essa parte da comunicação, né? O mais simples dele, né, gente? 4D, o 4D que todo mundo já conhece aí. Então, trazer de forma visual para a equipe de campo, para quem executa, né? E isso tem que não só ser um vídeo, não pode ser só um vídeo que vai ser colocado na gaveta. Isso tem que ser comunicado diariamente, mostrado para a equipe de campo,
como que está pensado aquela obra ser executada, né? Então isso é muito importante, e o apelo visual, a facilidade que um 4D traz, né, na hora que a gente vai tomar a decisão, comparado com um project, com um gráfico Gantt, linha de balanço, qualquer tipo de cronograma que a gente conheça, né? Além disso, né, a gente tem rodado mais recentemente as rotinas do LPS, né, vinculadas aí aos modelos BIM. Então, dentro, por exemplo, dos pool plannings, né, que são as rotinas ali do LPS para planejamento a médio prazo, a gente tem o pool planning sendo feito e mostrando o modelo BIM o tempo todo. Então, está toda a equipe de campo ali, os encarregados, o engenheiro da obra, analisando e discutindo. O modelo BIM alimenta com informações de quantidade. Então, e se a gente mudar? E se a gente fizer aquilo? E se a gente mudar o fatiamento? Tudo isso alimentando ali para tomada de decisão mais eficiente numa rotina do LPS. E aí tá nosso amigo Wendel aqui, queria inclusive agradecer a presença aí, né, dando um depoimento de como que isso tem ajudado ali a melhorar. E aí, de novo, gente, os resultados, né, vão aparecendo, não só do BIM, mas de toda essa cadeia de valor, como a gente falou. Existe uma tendência de antecipação de algumas das frentes de até 3 meses, né, nessa obra. Mais de 130 mil metros cúbicos antecipados, né? Isso se reflete em mais de 2 milhões de faturamento antecipado para a construtora. Isso é fluxo de caixa, isso é resultado para a empresa, né? Um avanço físico acima da linha de base, isso é até raro nas obras, né? A gente estava falando ali de 70% das obras que estouram, né, o tempo. Então a gente está ali com uma tendência de antecipar, às vezes, dependendo da obra. Índice de resoluções de Six Week Look Ahead, né, nas rotinas do LPS, de 90%, que é um índice altíssimo, né? Então, parabenizar também a equipe do LPS, né, a equipe da PHD que tem atuado lá. E é uma tendência da conclusão do projeto no prazo. Então, como que a gente traz o resultado na ponta, né, para quem está executando? E aí, gente, isso aqui são as rotinas do BIM com BI, com LPS, para o engenheiro de campo, para o planejamento. Mas a gente tem trabalhado dentro daquele ciclo de vida da construção, né, desde o projeto, da obra, né, suprimentos, toda a cadeia, como que a gente fornece informações através do modelo BIM, juntando, por exemplo, com um BI para tomada de decisão. Então, esse aqui, por exemplo, é um BI que a gente construiu, isso aí já tem bastante tempo até, junto com o cliente, onde a gente consegue ver rapidamente o acompanhamento econômico da obra e financeiro até, né? Então, eu quero ver tudo que foi medido de concreto FCK 30 MPa no boletim de medição 14 do Mineroduto. Então, ele plota ali e aí a gente consegue trazer informação para quem toma decisão, relacionada aqui, no caso, ao custo, né? Aqui, por exemplo, numa obra de barragem, cada um desses pontinhos rosas foi um estudo de compactação e umidade que foi feito numa barragem. A gente construiu um algoritmo que plota isso de forma rápida, né? E ele tem os resultados dentro de um BI comunicando diretamente. Então, para as rotinas da qualidade, por exemplo, isso aqui poderia ser adaptado, por exemplo, para uma edificação, concreto, né? O controle tecnológico de concreto. Então, como é que a gente traz informação para a rotina da qualidade, por exemplo? Construtibilidade, que também é um trabalho que a PHD tem atuado bastante, né? Então, é basicamente como a gente traz toda a rotina do planejamento na etapa inicial do projeto, que é uma coisa que acontece pouco, né? A gente muitas das vezes projeta, depois planeja e orça, depois executa, né? Então, como é que a gente traz, por exemplo, um estudo completo de planejamento? Não é um 4D só. O 4D que eu estou mostrando para vocês aqui é só o resultado, um dos resultados, né? Um dos outputs disso. Mas como que a gente consegue trazer todo um estudo de rigging, estudo de segurança, o próprio estudo de produtividade, ainda na etapa do projeto? E isso é a construtibilidade. Isso tem a ver também com comunicação, né? Olha só como é que fica claro para a forma como as coisas vão ser montadas, serem executadas. Isso aqui, no caso, é uma obra de montagem, né? Então, atuando em informação e atuando em comunicação. Óculos de realidade mista, né? Hoje a gente está também utilizando, principalmente para coordenação e apresentação de projetos, né? Um óculos que você não é só o virtual, né? Você consegue ver o ambiente e um modelo projetado, às vezes em escala 1:1, lá no terreno, sem nada ainda construído, por exemplo. Então, isso facilita muito a comunicação e a apresentação. Com isso tudo, gente, né, existe uma tendência grande de redução de gastos desnecessários, retrabalhos, atrasos de obra, e aí, assim, a gente consegue refletir naquela produtividade que a gente falou no início,
né? E mais do que isso, gente, a gente está antecipando decisões. Desde que eu estudo BIM em 2010, eu vejo essa curva de McLean, vários de vocês devem conhecer, e pouco eu vi ainda sobre o processo, sobre antecipar decisões. Muito se fala de tecnologia, aplicação, e eu acho que isso é super válido, mas como é que a gente traz as decisões o mais antecipadamente possível para que a gente aumente a rentabilidade dos nossos empreendimentos, né? Bom, pessoal, trouxe um pouquinho aqui para vocês, queria agradecer mais uma vez aí, agradecer toda a equipe da PhD, Pedro Neri, Pedro Moraes aqui, que acreditaram nesse trabalho, Ana, Pedro, a equipe que está aí, Wendel, aí reconhecer a equipe da PhD também, que está lá na obra executando isso tudo, que eu acho que é muito importante, né? O Matheus, o Petros, né? E agradecer a vocês, tem aí os meus contatos, estou à disposição para o que precisarem. Obrigado. Muito obrigado, Lucas, pela participação no nosso 7º CEBIM. Vamos dar sequência à nossa programação, convidando agora Adriano Antônio Gomes. Vamos lá, Adriano. Diretor técnico e desenvolvedor de produtos e tecnologias na empresa Artifácil, técnico em edificações pelo Cefet-MG, mais de 30 anos de atuação como consultor técnico para projetos, orçamentos e execução de obras civis e sanitárias. Vai falar sobre soluções Artifácil. Bom dia, Adriano, bem-vindo. Bom dia a todos, um prazer estar com vocês, né? E vamos mostrar aqui um pouco da história da nossa empresa e quais são os objetivos nossos aqui em relação ao pessoal que trabalha na área de projetos. A nossa empresa trabalha com pré-moldados de concreto para engenharia sanitária e foram produtos desenvolvidos ao longo de muitos anos a partir das demandas que a gente percebeu e dificuldades operacionais em obras, né? A construção ela é realizada normalmente no processo de alvenaria, revestimento, um trabalho de pedreiro. E a gente, ao longo desse período, verificamos que a mão de obra cada vez mais escassa nos traz aí uma necessidade, de uma forma geral, de trazer soluções que agilizem, né, os processos de construção em loco. Né, os nossos produtos eles são para esgotamento sanitário e drenagens aqui, nesse caso para obras prediais, né, basicamente voltados aí para atendimento às normas da NBR 8160 e da Copasa aqui T180. Bom, os nossos produtos eles permitem aí múltiplas variações de modulação para serem aplicados nos projetos, propiciando também uma orçamentação simplificada, né, e muito mais assertiva. Quando a gente vai trabalhar nessa área de modulação, a gente procurou trazer produtos que fossem mais ou menos como uma montagem de Lego. Então, tem várias peças que podem servir para diversas aplicações, tá? Aqui, por exemplo, a gente mostra aqui as variações aqui nos nossos tampões, que são os acabamentos das caixas. Eles são adequados a diâmetros, diferentes diâmetros de caixas. E aqui, nesse caso, a gente mostra aqui um modelo que é para locais fora de trânsito de veículos, tá? O tampa cega ou o tampa com grelha de ferro fundido, quando é o caso de coleta de águas superficiais. Quando a gente fala tampões para locais fora de trânsito de veículos, não quer dizer que essas tampas tenham uma resistência baixa. Pelo contrário, quando a gente trabalha em ensaios de carga, elas são muito resistentes. Até suportam cargas de veículos, sim. Mas o ensaio laboratorial, normalmente ele não traduz aquela realidade ali de campo,
né? Ou seja, as cargas dinâmicas provocadas pelos veículos. Então, quando a gente fala concreto com concreto, por mais resistente que ele seja, ele vai fragmentar com o decorrer do tempo e vai perder assim a sua durabilidade. Então, para isso, a gente já trabalha com um outro modelo, né? Quando tem necessidade de trânsito de veículos, a gente trabalha com tampões mistos, onde o apoio, né, entre as partes, né, o caixilho e a tampa, ou o caixilho e a grelha, são em ferro fundido para trazer uma durabilidade aí condizente com a sua aplicação. Além desses, nós temos aí ainda também um tampão que é para trânsito de veículos pesados ou utilizáveis em vias públicas também, né? É um tampão misto também, né? Concreto e ferro fundido, e tem uma grande vantagem sobre o de ferro fundido convencional, que ele não é objeto de furto, ninguém se preocupa em querer roubar isso aí, né? E dentro da nossa prática e experiência também, e de muitos locais aí que utilizam essas tampas, foi constatado que elas têm, às vezes, uma resistência superior à carga dinâmica do que os tampões de ferro fundido, que hoje são muito leves. E eles têm nervuras, e entre as nervuras eles não têm tanta resistência assim. Bom, aqui nós vamos passar aqui, a gente vai ver essas modulações, elas começam com caixas sifonadas, né? A gente tem caixas sifonadas monolíticas e simples, né, que a gente chama de simples, que já vão com fundo e tudo mais, e temos essas caixas moduladas, que são para modelos maiores, para maiores volumes, e que elas vão em módulos para facilitar a montagem no local, uma vez que essas peças acabam ficando muito pesadas. E vemos ali também dois modelos, as que possuem as luvas de PVC para entrada e para saída, e tem também as que possuem a luva de PVC para saída, mas possuem também as induções para entradas de tubulações. Essas entradas de tubulações, normalmente, quando tem tubulações paralelas, o que é muito comum em obras com pavimento térreo, né, prédios com pavimento térreo, onde a caixa vai receber tanto o tubo de prumada quanto as tubulações que estão ali naqueles apartamentos embaixo. E a gente entrar com tubulação paralela numa caixa, você teria que trabalhar entrando com elas na radial. E com aquele sistema, não. Você consegue entrar com elas, inclusive, em ângulo dentro da caixa. E mantendo também, já que ele é um indicador de posicionamento de tubo, para que a caixa sifonada trabalhe com o desnível entre entrada e saída bem padronizado e não venha trazer problemas futuros. As caixas de inspeção também seguimos aí a mesma lógica, né? Então nós temos essas caixas de inspeção que possuem luvas de PVC, tanto para entradas quanto para saídas, e temos um outro modelo também, que é a caixa que possui as induções nas laterais para chegada de tubulações afluentes, e a tubulação primária, ela fica conectada com as luvas de PVC dentro de uma canaleta de guia de fluxo já no fundo da caixa, né, para passagem reta, passagem a 90 graus, enfim. Bom, esses anéis de prolongamento é que vão poder trabalhar todos esses tipos de modulação, né? As profundidades das caixas. Para todos os diâmetros de caixa que a gente tem aí a partir de 20 centímetros e vamos aí até 1,20 m, nós temos esses anéis de prolongamento que iniciam-se com uma altura mínima de 10 centímetros,
mas a partir daí eles são modulados a cada 5 centímetros, para que na hora da execução o retrabalho ou recortes, enfim, essas coisas que são pertinentes à montagem da rede sejam bem facilitadas, tá? Então, por exemplo, você inicia-se uma rede aí com 50 centímetros de profundidade, você precisa caminhar com uma inclinação muito baixa, às vezes de 1%, aí você vai trabalhar com desníveis aí entre uma caixa e outra de 5 centímetros, de 7 centímetros, né? Então você tem uma possibilidade de trabalhar muito bem essas profundidades aí já em projeto, né? Uma vez que a gente vê que o BIM, né, ele te traz uma compatibilização de projeto muito importante, muito assertiva, né? É hoje possível trabalhar com os projetos hidrossanitários aí dentro do BIM, né, com uma precisão muito melhor do que a gente via antes, né? O que a gente percebeu ao longo dos anos também era que a falta de compatibilização de projetos, ela traria ali algumas surpresas, né, durante a execução da obra. Por exemplo, passar por baixo de uma determinada viga, né, as tubulações. Mas o calculista não vai permitir que se fure aquele cintamento, vai ter que passar por baixo. Perdeu cota de lançamento lá na frente porque isso não foi visto anteriormente, né? E às vezes quando você perde uma cota de lançamento, você tem que lançar a mão de outros recursos, como uma elevatória para poder fazer o lançamento da rede de esgoto e tudo mais, né? Então, esses imprevistos aí, onde foi falado até anteriormente aqui, né, é o que a gente procura evitar, né? A gente quer trazer sempre muito mais proeficiência na obra, uma execução muito bem feita, com qualidade e, acima de tudo, aí, com a previsibilidade que não venha a ser derrubada. Tá? Bom, aqui agora eu vou passar para outros níveis aqui, que são os anéis para construção de postos de visita. Nós trabalhamos aí com anéis com bolsa interna e degraus, né? Uma vez que já é previsto em norma que postos de visita tem que ter acessibilidade por degraus, por escada. Então a gente criou um produto que já tem isso incorporado, né? E a gente tem para os diâmetros nominais de 60 centímetros, 100 centímetros e 120 centímetros. Então, normalmente a gente trabalha com os anéis de arranque para início da construção do PV, quando são métodos tradicionais e convencionais, né, onde é feita a compactação, vem com a tubulação, e aquele anel primeiro, o frisado ali, é justamente onde vão chegar as tubulações afluentes e também a tubulação de saída. Tá? Em outros casos especiais também, onde há muita presença de água, nível de água, a gente produz alguns anéis iniciais já pré-fabricados, inclusive com guia de fluxo, canaleta, mas quando se trata normalmente até de obras públicas, aí existe um orçamento assim muito pré-definido em termos de conseguir construir mais com menos recursos, né? Como o outro material ele é mais destinado a situações específicas, a gente opta em, inclusive, indicar por essa sequência. Bom, iniciando lá com o anel de arranque, a gente tem esses anéis com degraus, que vão perfazer todo o corpo do PV, né? E quando há necessidade, quando esse PV nasce aí com 1,20 m de diâmetro ou 1 metro de diâmetro, a gente tem que chegar lá em cima e tem que fazer a redução dele para receber o tampão, que normalmente é de DN 600. Então a gente não trabalha com laje de redução, a gente trabalha com um anel de redução, porque ele é concêntrico, inclusive todas as cargas
né, que vão ser colocadas ali em cima desses PVs, na rua, em qualquer lugar que seja, elas vão ser concêntricas. Então, isso vai ter uma distribuição de carga muito maior e o risco de abatimento ou de inclinação da própria estrutura, ela fica muito distante disso acontecer. Tá? Então, são soluções construtivas aí, inclusive esses aqui para saneamento, obras públicas aí, ou também nós utilizamos por modulação, esse mesmo tipo de peça para outras construções destinadas também à engenharia sanitária, como unidades de pré-tratamento ou até de tratamento de efluentes, né, de acordo com demandas. Tá? Porque quando a gente fala em pré-tratamento ou tratamento de efluentes, a gente sempre tem que entender a natureza dele, né? Quais são as características físico-químicas desses efluentes para que tenha a solução mais adequada. E é uma das outras coisas que nós temos a oferecer para todos os projetistas também, né? Na hora que tiverem essas demandas mais específicas aí. É a nossa contribuição por experiência, por trabalho já de muitos anos, de colocar as soluções mais adequadas possíveis para cada situação. Aqui só por um exemplo, são aqueles mesmos anéis que a gente mostrou ali em unidades de sistema de pré-tratamento, que aí no caso seriam reatores anaeróbios e seguidos de filtro também. Então, dependendo da quantidade, do volume a ser tratado, a gente modula isso de uma forma bem criteriosa, buscando aí otimização de espaço, enfim, tudo que for mais adequado para essas finalidades aí. Bom, né, como eu acabei de dizer, a gente disponibiliza essas modulações mediante as demandas, né? Estamos à disposição para isso. Então, a gente pode trabalhar também com suporte para treinamentos e palestras, tanto para aplicação do material, quanto no que se diz respeito à aplicação em projetos, né? E são também disponibilizadas as palestras, tanto nos locais, nos escritórios de projeto, quanto em obras e eventos também. Aqui tem os contatos aí, para que possam ser solicitados as famílias BIM, arquivos também DWG, através desse e-mail ou desse WhatsApp. Ok? Agradeço a presença de todos e muito obrigado. Muito obrigado, Adriano. Nós vamos convidar agora Daiane Wiseman. Por favor, Daiane. Daiane, formada em administração, pós-graduada em marketing, pós-graduada em design thinking, possui uma trajetória de mais de 15 anos no segmento da construção civil, atuando na área comercial e de produtos, com foco no canal Engenharia e Pesquisa e Desenvolvimento para Sistemas Construtivos Prediais. Em 2023, assumiu a liderança do projeto CronaBIM e tem estado à frente dos projetos relacionados ao tema, ampliando a sinergia entre a marca Crona e os profissionais do segmento. Ela vai falar sobre soluções Crona. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui representando a Crona, o Grupo Crona, na realidade, né? E a gente vai passar um pouquinho sobre alguns aspectos de CronaBIM e as soluções que nós disponibilizamos este ano com o lançamento aí do novo CronaBIM.
Bem, o tema já foi pautado, né? Já foi apresentada também, mas só destacar um ponto, que quando eu falo de 15 anos de experiência nesse universo da construção civil, apesar da minha formação não ser técnica, né, mas estou inserida há bastante tempo neste universo, mais de 5 anos aí no time comercial, depois há 10, 12 anos inseridas dentro do time de pesquisa e desenvolvimento, sempre voltado para projetos prediais, né, esses projetos de construção civil, sempre relacionados a esse tema. E em 2023, efetivamente, eu assumi o projeto do Crona BIM dentro da estrutura da Crona. E eu gosto de brincar que eu falo que eu tenho 15 anos de experiência, porém, se eu for contar todos os anos de que garotinha ia levar as marmitas para o meu pai, que é pedreiro dentro das obras, dá para somar aí 20 e poucos anos. Então, vocês podem considerar os 15 ou os 22 anos, fica a critério de vocês, tá? Mas eu gosto de fazer essa brincadeira, porque durante muitos anos eu ia visitar o meu pai em obra e via marcas, aí, inclusive a Crona, que eu faço parte aí do time. Bem, em março de 2024, este ano, agora é muito recente, nós lançamos o novo Crona BIM. Mas para eu contar um pouquinho sobre o lançamento, eu vou voltar lá em 2023, foi quando o tópico Crona BIM ele voltou para a pauta novamente. Nós estávamos construindo plano de lançamentos de diversos produtos, todos eles relacionados para a construção civil. Eu não sei quem de vocês acompanha a Crona aí nas redes sociais, deve ter visto que de 2023 para cá, nós lançamos um portfólio bem completo e bem voltado para o universo da construção civil. Temos, inclusive, o maior portfólio hoje de produtos de esgoto, série reforçada do mercado. Neste ano também lançamos terminal de ventilação, luva esgoto com fixador, eletroduto azul. Então, todos os produtos bem direcionados para o universo da construção civil. E lá no comecinho de 2023, quando estávamos construindo esses planos de lançamento, o BIM ele voltou para a mesa. E nós sabíamos que para nos aproximarmos ainda mais de vocês, né, dos profissionais da construção civil, nós precisaríamos colocar esse projeto na mesa novamente e tornar ele efetivo e como um projeto dentro da Crona. Foi então que, em março deste ano, nós lançamos o novo Crona BIM. Aí, nós já tínhamos os formatos em BIM, né? E este ano lançamos o plugin com template de elétrica, template de hidrossanitário, lançamos o projeto completo, então. Quando nós estávamos construindo o plano de desenvolvimento do BIM, nós nos preocupamos não apenas com os requisitos técnicos, mas também com o 360 desse plano. Então, desde a construção da marca... Ups, não funcionou? Desde a construção da marca, do Crona BIM, a logomarca, né, e a identidade visual, que é o que nós temos e estamos fomentando em todos os materiais, em todos os eventos e as estratégias relacionadas ao tema. Mas vamos falar agora especificamente sobre as nossas estratégias e o que nós lançamos efetivamente. Não é novidade para vocês que trabalham com o BIM, né, ou a grande maioria que trabalha com o BIM, que ter projetos em BIM, construir projetos em BIM, ele tem a informação muito mais detalhada de projeto, maior produtividade para a obra, traz maior precisão e redução de custos para a obra, né? E aí, quando nós estávamos construindo, nós planejamos, o nosso objetivo ele sempre foi ir além dos requisitos padrão do BIM, que hoje tem no mercado. Então, nós trouxemos alguns pontos, que são pontos diferenciais, que é o que eu vou apresentar para vocês. Sempre com um olhar bem focado para a otimização de recursos, materiais e, principalmente, o tempo, que é algo que a gente se preocupa tanto e está cada vez mais escasso.
Bom, o primeiro aspecto é o nosso catálogo de produtos, que ele traz como priorização sempre os lançamentos. Deixa eu só ver se roda. Não. Ups. Para rodar o videozinho, como é que faz? Ele está no link mesmo, na própria apresentação. Bem, eu vou conduzindo e depois a gente volta e passa, porque todos os slides têm um recortezinho de vídeo para ficar mais fácil exemplificar para vocês. O nosso catálogo de produtos está sempre atualizado, né? Nós temos essa preocupação de sempre que um produto novo é lançado para o mercado, automaticamente ele já esteja disponibilizado dentro do catálogo de produtos e sempre priorizando os lançamentos como os últimos produtos disponíveis. Então, qualquer um de vocês que entrar no site do Cronabim e for na parte de catálogo de produtos, vai visualizar por último, né, de forma bem prioritária na lista, os últimos produtos que entraram no portfólio. Isso fica muito mais fácil para quem já utiliza o BIM, para estar ciente de quais são as últimas novidades da empresa. Ah, tá. Eu vi que não está mais passando os slides. Eu acho que talvez porque eles tiraram. Tiraram, não consigo mais passar os slides. Ah, tá bom. Pronto. Aqui está rodando o vídeo que ele mostra, então, como estão os catálogos de produto. E travou novamente. Aqui, um outro aspecto que também priorizamos dentro do projeto do Cronabim, que é a parte de seleção de produtos. Então, essa foi uma preocupação nossa, porque sempre que há necessidade de baixar um produto específico, né, o profissional tem que ir lá, ele digita luva, indiferente de qual linha seja, se é de água fria, indiferente de qual, se é água quente, se é de esgoto. E para que ele não tenha necessidade de selecionar arquivo a arquivo, nós disponibilizamos, então, um botão de selecionar todos, o que torna muito mais fácil e mais prática a usabilidade do profissional. É esse videozinho que está aparecendo aí para vocês. Aqui. E com relação aos quantitativos de itens, que também já é algo padrão, né? E para quem usa o BIM, plugin, já tem acesso a esse tipo de informação. Uma das preocupações que nós tivemos também foi, além de gerar o quantitativo, que já é um aspecto super relevante e que reduz bastante aí o tempo de orçamentação, né, de gerar aí os detalhes do projeto, nós também trouxemos um aspecto relacionado à parte de qual a melhor tubulação para ser adicionada dentro do projeto. E eu considero esse um dos principais diferenciais, que nós já vamos visualizar. Que
foi justamente trazendo esses aspectos relacionados ao consumo consciente e ao uso racional dos recursos na obra, porque a gente fala muito, né, principalmente quando abre o aspecto sustentabilidade, que é de reduzir os desperdícios em obra, né, e tornar aí o processo muito mais eficiente. Foi por isso que nós trouxemos a questão do cálculo de melhor aproveitamento da tubulação. Então, vocês vão observar aqui no VT que, conforme o profissional está executando o vídeo, ele traz o direcionamento de qual é o tamanho de tubulação mais adequada para o projeto. Então, aqui tem as opções que a Crona disponibiliza hoje de 3 e 6 metros, e o plugin ele dá o direcionamento de qual é o quantitativo mais adequado para aquele projeto, para que tenha o menor desperdício. Então, ele dá a referência de qual que é a sobra de tubulação, e para gerar também o menor número de cortes de tubos em obra. Então, a gente tem dois aspectos bem importantes aí, que é a redução de desperdício em obra e o tempo, principalmente, do profissional que vai estar lá executando a obra efetivamente. Outro aspecto bem importante, que é a validação de acordo com a norma. Então, ele faz a validação dos cálculos de pressão e disponibiliza, né, e ele dá o feedback para o profissional se o projeto construído está de acordo com as normas brasileiras ou não, ou ele dá o direcionamento de qual é o ajuste. Ups. Aqui tem um videozinho. Acho que alguém está rodando ali dentro, né? Isso, obrigada. Você puder rodar esse vídeo, por favor. Que é esse que faz a validação, especificamente, do cálculo de pressão da obra, do projeto. E um ponto importante que vale destacar aqui é que essa validação do cálculo de pressão ela é de forma gratuita. Então, ao utilizar o plugin do CronaBIM, essa validação ela é de forma gratuita, sem que haja necessidade de baixar nenhuma outra ferramenta ou nenhum outro arquivo, né, para que faça esse cálculo de validação. Aqui é o mesmo, não precisa rodar esse. Isso. Aqui é um outro ponto também, que foi uma das nossas preocupações, que é com relação ao suporte técnico. Então, sempre que for necessário algum apoio, algum suporte técnico, o profissional que preencheu o campo disponível hoje dentro do CronaBIM, ele vai ter duas frentes de abordagem. Nós temos um disparo para o time técnico, efetivamente, das modelagens BIM, do plugin, do catálogo de produtos, e nós temos um disparo também para o time interno da parte de produtos, porque, às vezes, a dúvida ela não necessariamente vai ser sobre os formatos BIM ou sobre o plugin, mas ela pode ser uma dúvida sobre algum produto da Crona. Então, o disparo ele é feito automaticamente para duas frentes e a resposta em até 48 horas, de forma bem precisa, para que não haja imorosidade na espera. Ops, passou. Aqui. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para apresentar. Desculpem as falhas técnicas. Ele era para ser mais dinâmico, né? Ele estava já vinculado à apresentação. Esse aqui é o QR Code para quem quiser conhecer um pouquinho mais da ferramenta, né, do CronaBIM. Ele vai dar acesso direto à página do CronaBIM. Lá tem uma série de vídeos e de materiais que nós estamos disponibilizando para que
sejam tipo videoaulas, né, com as instruções para baixar os arquivos, baixar plugin, baixar template, para que fique aí mais fácil a usabilidade. E ao clicar nos vídeos também, vocês vão ter um pequeno formulário com 4 questões apenas, para que automaticamente vocês entrem no mailing da Crona e passam a receber automaticamente aí todos os materiais que nós estamos construindo e disponibilizando. Tá bem? Tem os meus contatos aqui também. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E muito obrigada. Pode continuar conosco aqui. Como? Pode continuar aqui conosco. Muito obrigado, Daiane. Vou convidar o palco também a Isabela, o Guilherme, o Lucas, o Adriano e, claro, a Carla Vale. Alguém perdeu a capinha do óculos aí? Está comigo aqui, viu, gente? Dá uma conferida aí. Muito bem, Carla. Muito obrigado. Bem, bom dia para todos, né? Desculpa aí os pequenos problemas técnicos, mas evento sem problema técnico não existe, né? Tem que ter pelo menos um, mas vamos lá. Bem, obrigado primeiro a todos vocês palestrantes aqui, né? A gente tem um pouquinho de tempo só, mas a gente vai se ater a alguns debates. Eu vou começar, de preferência, para quem teve problema técnico, né? Vamos resolver ela no primeiro lugar. Bem, Daiane, a gente tem aqui a seguinte dúvida, né? Você, obviamente, teve um pequeno problema na logística. Eu percebi, na hora que você rodou a apresentação sua, que, além de toda a modelagem BIM, vocês têm também um passo a passo de cálculo, né? Isso. Então, o seu plugin faz o dimensionamento. Isso, ele faz a validação do dimensionamento do cálculo de pressão. Ele valida. Então, um profissional constrói o projeto e, com o plugin do Cronabim, ele faz a validação de acordo com a NBR. Então, os projetistas colocam lá os diâmetros previstos para os seus dimensionamentos, e aí vocês vão fazer um test drive para ver se ele passa ou não. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí, ó, pessoal, aí, ó, quem mexe com projeto hidráulico sanitário, né, é uma boa acompanhamento. A gente viu aqui hoje 2 situações parecidas, né? A Crona tem algo parecido. O Adriano também, né, Adriano? Está caminhando, né? Mas o importante é caminhando, né? Já saiu na frente com algumas coisas, não é isso? Pois é, então, muito obrigado por isso. Obrigada. O pessoal, ela deixou o QR Code aí, o pessoal aí do Estado, das prefeituras que estão, né? Aproveita aí para localizar, porque ajuda para fazer um test drive nos projetos dos colegas, dos seus contratados, né? Às vezes é necessário. E aí, com os plugins, a gente consegue, pelo menos, fazer um teste antes, né? Não precisa ser na hora da obra que os problemas começam a acontecer. Não é isso? Para antecipar o erro. É isso, parabéns. Eu não conheço o produto de vocês, não, mas vou dar uma olhadinha. Tá bom? Beleza. Bem, Lucas, vamos lá com você, então. Eu vi aí rapidinho a sua apresentação, conheci um pouquinho dela antes, quando você me mandou, né? E aí eu queria que você me falasse, assim, dentro da filosofia da PhD, né, que vocês trabalham mais com gerenciamento e acompanhamento de obra, quais têm sido os maiores desafios que vocês estão enfrentando? Não foge muito do que a gente vem falando esse tempo todo, né, Carla? Processos e pessoas, na minha visão. Processos, né, isso que a gente falou, não é só tecnologia, não é só ferramenta, né? As ferramentas elas têm que dar auxílio e facilitar os processos que a gente pensa, né? Então, muitas das vezes é difícil de fazer a mudança de chave porque as pessoas estão acostumadas a fazer de uma certa forma há anos e anos, né? Então, mudar essa chavinha, né? Acho que conversa com o tema do seminário, né? Virou a chave, é o mais difícil, né? E essa resistência que às vezes as pessoas têm, né? Então, passa por ajustar o processo, passa por ajustar a tecnologia, mas também, né, convencer as pessoas, né, é um trabalho de convencimento e gerenciamento de expectativas também, porque quando a gente vem num evento desse, né, ou em outros eventos, a gente vê muita coisa, muita possibilidade do que o BIM pode trazer, né? E aí, às vezes, quer tudo também, né? Você chega lá, o que você quer do BIM? Aí o cara quer tudo, o cara quer 3D, 7D, 8D, 25D, o que você deixar, ele vai. Então, gerenciar a expectativa também do que e isso vai do objetivo, né? O que você quer com a sua obra? O que você quer com o seu projeto? Eu quero
ser mais assertivo no prazo, eu quero ter uma qualidade maior de projetos, né, soluções aí de automatização, né, de processos de projeto, por exemplo, né? Então, depende do que você quer para aí sim realmente ter alavancar o resultado. Então, acho que processos e pessoas, sempre o maior desafio. Completando a sua fala, né, assim, queria saber de você se você consegue mensurar quantos % isso é de pessoas? Pus aí ele você me apertou, né? Sem me abraçar, né, cara? Para variar. Aí alguém tem que abraçar alguém, né, Lucas? Difícil falar, Carla, difícil falar, mas assim, eu diria que vão no Pareto, 80-20, 80% pessoas e 20% o restante. Eu acho que é um bom número. A brincadeira aqui foi para mostrar que tudo na vida depende de pessoas, né, gente? Então, assim, se as pessoas... um colega meu falou assim, não adianta você ser inteligente se você não tiver abertismo. E não adianta você ter conhecimento se você não tiver abertismo. E a gente vem desde a primeira caminhada, né, Lucas? A gente fala que BIM é mudança de paradigma. Esquece o que você sabe e começa de novo. Não dá para comparar, né? Então, assim, a brincadeira foi só para mostrar que as maiores dificuldades, e aí eu vou passar a bola para a Isabela, né, que falou aí da implementação do BIM, dos processos da CAC BIM. A gente percebe quando a gente vai fazer a implantação do BIM, o Lucas sabe disso, que está nessa caminhada junto com a gente há bastante tempo, né? Desde lá que a gente resolveu criar a CBIM, quando veio aí uma necessidade governamental de mudar o que estava acontecendo, né? O objetivo, a gente fala assim, por que BIM apareceu nesse mercado? Porque simples, nua e crua. Precisava acabar com aditivo, né? Não tem cabimento a obra pública viver de aditivo por erro de planilhas, por erro de orçamentos, por erro de projetos. E aí já existia essa metodologia, né? O Brasil é sempre, não falo sempre todo, né? Hoje ele é muito forte no mercado, mas as notícias assim que chegam atrasadas. Então a gente fala em BIM na Europa, nos Estados Unidos, já há mais de 30 anos. Então, quando a gente percebe que se o BIM for feito, BIM é uma metodologia, né, gente? Não é uma ferramenta nenhuma, são 200, 300, 400, diversas ferramentas. Mas se a gente não tem pessoas fazendo o processo do BIM da forma correta, que começa pela colaboração e pela comunicação, e aí, antes mais, começa pela pessoa. Se ela não tiver abertismo, né, por que eu brinquei com você, né, Lucas? Porque eu tinha que brincar com alguém, né? Com você é mais tranquilo, não tem dúvida, né? E aí, Isabela, eu queria que você complementasse a fala, né, dentro da apresentação de vocês, se esse também é a visão que vocês têm, que é mais difícil lidar com pessoas do que com processos e ferramentas. Bom, sem dúvida. Tá ligado? Sem dúvida, com pessoas é sempre mais difícil. Nós que temos a formação jurídica, né, e a gente está ali sempre no problema, é bem complexo lidar realmente com as diferentes opiniões entre as pessoas e coordenar isso dentro de um processo, né, aí no processo que eu estou dizendo, processo técnico aqui, né, da metodologia. É o mais complexo, é o mais desafiador. E nós acreditamos muito que o direito pode ser uma ferramenta facilitadora para isso e não complicadora, né? Que estarmos na parte lá de definição de objetivos, né? E ajudar a coordenar isso, quando a gente está falando de uma edificação, é muito relevante e ajuda demais para que a edificação, o projeto, a solução, no final, ela seja plena, né? Então, a participação de todos e do jurídico também, mas de todas as partes técnicas, a parte que tem a caneta, essa junção aí de todos na definição dos objetivos, de como fazer, dos processos, ela é muito importante. Aí, pessoal, eu queria aqui fazer uma chamada rápida, né, sobre a questão da importância do jurídico, né, da questão legal estar junto. Nós, engenheiros e arquitetos, né, que estamos nesse mercado da construção, não temos o hábito de fazer contrato. Não tínhamos, né? Agora, o cara põe lá na proposta dele, forneço o BIM. Eu costumo dizer que ele vendeu a sogra, o filho, a casa, até talvez as partes íntimas, porque fornecer BIM é algo muito sério, né? É muito amplo. Então, assim, a gente traz aqui a pegada jurídica junto, né? Porque a gente tem uma NBR 19650 que fala dos intervenientes, das obrigações de cada um. Tudo tem obrigação. Então, é importante que nós, profissionais, nós, fornecedores, e nós, contratantes, né, contratados e contratantes, sabemos exatamente o que é vender, o que eu estou vendendo, o que a gente está entregando. Isso vai ser pauta da nossa conversa de tarde, né,
sobre esse assunto, mas já adiantando aqui, né, as pessoas que já estão nesse mercado do BIM há muito tempo, né, eu não posso deixar de chamar a atenção que nós, profissionais, precisamos ter esse tipo de cuidado. Quer ser como profissionais projetistas, quer ser como profissionais construtores, quer ser profissionais contratantes, porque as demandas jurídicas, né, no nosso escritório isso é muito grande, porque na hora do entregável é um problema, né? Aí o cara vai cobrar aquilo que ele não pediu. Ou ele pôs na palavra, você fornece BIM. E aí está frito, né? Fornecer BIM, ele não tem noção do que ele está oferecendo. E qual é o tamanho do buraco que ele entrou, né? Não é assim, Lucas? Carla, e só para complementar, é muito importante deixar claro que um bom contrato não depende só de um bom advogado, depende de uma boa negociação. E um bom fluxo de processos depende de uma boa comunicação da equipe. E que nós, juntos, podemos viabilizar uma comunicação melhor. E aí, gente, só para completar a fase da Isabela, né? Guilherme, não vou ficar te pressionando demais hoje, mas assim, é importante vocês entenderem que o jurídico não é para resolver problema, é para evitar problema. E para evitar problema, eles têm que estar com a gente junto na caminhada. Né? Sugestão, faça isso. Né? Chame o jurídico para verificar se os termos de proposta de vocês, daquilo que vocês estão contratando, aquilo que vocês estão pedindo, está de acordo, se não é algo absurdo. Né? Porque isso é fato. Né? O cara quer o absurdo e paga o mínimo. E aí depois quer o absurdo. E aí fica aquela história, quem é que vai resolver o problema. É só porque eu não gosto de deixar nos nossos painéis de não chamar a atenção das coisas que são importantes, né, das preocupações que a gente tem. Então, quando a gente fala em ferramentas, que faz parte do pilar do BIM, são diversas. Você vai ter várias soluções, mas o Lucas falou muito claro, vai automatizar o sistema. Né? As ferramentas só automatiza. E como a Daiane falou, o plugin dela não projeta para ninguém. Né? O cara tem que ir lá, ele vai pelo menos falar assim, cara, olha o que você está fazendo aqui, tem um trem meio absurdo. Pelo menos tem um checklist assim, rapidinho, né? Uma análise de risco rapidinho, né? Fala assim, ó, vai apitar lá, vai ficar vermelho, sei lá, vai dizer, ó, isso aqui não está passando. Mas é o grande problema, e aí a chamada de atenção para a gente caminhar para o encerramento é que ter BIM não é dispensar profissional. Né? BIM é uma ferramenta. Eu sou daquela que veio da regra de cálculo, depois passei por papel manteiga, papel vegetal, caneta nanquim, CAD, e a gente já está no BIM há muito caminhada porque as ferramentas facilitam o nosso trabalho. Mas isso não tira o cara pensante. E isso é uma grande preocupação que nós, da CEBIM, né, Lucas, trazemos aqui, quando o corpo técnico, que as pessoas compram ferramentas, programas, e vão lá e rodam o programa, e entregam o projeto sem fazer uma análise crítica. Então, apesar da gente estar falando aqui de BIM, a gente não pode deixar de alertar que BIM é uma metodologia acompanhada de processo, e processo faz parte de conhecimento. Então, não é só comprar um programa e pôr ele para rodar. Né, e vender um serviço bem acessível, porque o programa roda. E ele nem checa se o programa... O programa não é Deus. Né? O programa precisa de configuração, né, precisa de dados, e quem configura é o profissional. Então, ele precisa saber o que está fazendo. É isso? Então, assim, eu vou agradecer a todos vocês, vou esperar vocês, espero que a gente tenha uma lembrancinha para vocês, mas você pode ir conduzindo o seu processo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos pela participação no nosso primeiro painel. Vamos entregar agora os mimos do evento, né? Para os nossos painelistas. Vamos fazer uma foto geral também com todos, por favor.
nem menos importante, mas na escolha aqui da sacola, Adriano. Um grande abraço para você. Fazer uma foto com todos então, Alessandro, por favor. Nós faremos uma pequena pausa agora, um intervalo, 15 minutos, né, Carla? Para o nosso café. Fiquem à vontade, então. Retornaremos em 15 minutos. Pontualmente.